Te convenci? Isso é Deu importante. até vontade de levantar. Então, a gente falou, né? A gente ontem falou sobre a história, desde como é que o balé começou, né? E aí a gente falou sobre a Maria Taglioni, do pezinho da Maria Taglioni, e falou que essa era do século XIX, né? Final do século XVIII para XIX, o romantismo borbulhando, né? Os poetas malditos, né? Baudelaire. Então, Verlaine, Rimbaud, né? você conhece? Vocês leram essas coisas? Você tem essas imagens de poesia disso na cabeça? Então, isso é romantismo. Então, o balé clássico, ele nasce dessa nata, né? Dessa espuma do romantismo, que é essa magia, esses contos, né? E aí a gente também não pode esquecer que a gente está vindo, né? Na crista da tsunami da Renascença. O balé veio ali explodindo de informações científicas, né? E aí a gente lembra, por exemplo, dessa imagem do homem vitruviano. Sabe? Aquele homem assim. Aquela imagem do homem vitruviano, assim. Saca? Sei. Aham. Que fala sobre essa questão do ângulo, do espaço que nós tomamos no universo, né? Tanto para frente quanto para trás, para o lado, né? Esse estudo do movimento do corpo, né? Para fazer para as pinturas, né? As artes visuais foram as primeiras artes a compor cena, a cena. Né, o que a gente chama de, quando a gente vê um filme, uma novela, um teatro, a cena, né? Ele compunha uma cena e pintava aquilo. Então, a questão de compor as coisas, de criar as coisas, né? Junto com essa efervescência. Não, mas pode ser cenário, né? Sim, mas a cena em si, porque tem gente na cena, entende? Tem personagem agindo, você sabe o que está acontecendo, né? Você vê um quadro, você vê movimento no quadro, né? Aquele estudo, né? O movimento, porque você vê a contração da musculatura, você sabe que força, você sabe se a mão está caída, né? Esse estudo da anatomia, dos ângulos, do movimento. O balé, ele vem disso, esse balé esse da Renascença, que viu aquela mulher subindo naquela pontinha de pé, né? Linda, fazendo uma coisa mágica, e todo mundo queria fazer aquilo. Como é que se faz aquilo? Vamos descobrir de uma maneira física como faz aquilo. E estava tudo ao favor, entendeu? Então, eles começaram a criar toda uma história do balé, resgatando as 5 posições lá do Luís XIV, né? A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição de pernas e de braços. E aí, a partir o andeó, né, que a gente falou que há registros da história que o andeó existe pelo conforto de se andar com aqueles sapatos pontiagudos, né, da esgrima, né, e há muitas das posições, né, o próprio touché, né, hangar, né, hangar. Você tem aquela, né, você faz uma quarta posição, você faz passos de balé quando você... Eu vou achar tem um vídeo do Royal Ballet, né? Eles têm uma escola e eles fazem muitas palestras sobre tudo. Isso tudo que a gente fala da teoria do balé, eles fazem também. Então, quando o cara ele está com a esgrima, né? Ele faz esse movimento, né? Ele faz. Isso tudo é balé, né? Essa coisa de colocar... Verdade. E a postura do balé, essa coisa de andar com o pé da esgrima, né? Dos sapatos de ponta, de bico, né? E eram bicos enormes. O balé também se usava dessa elegância, dessa roupa, dessa moda, né? E aí eles começam no século XIX, sem todo esse sapato, já buscando esse estudo físico do corpo, né? De interpretar
uma ninfa, de interpretar um príncipe, de ter um gestual, né? Porque a gente está falando dos libretos. Aí já tem uma história, né? Já tem uma história, um personagem. E aí que nascem os balés brancos. O Les Sylphies, por exemplo, é uma obra que eu falei que ela é, inclusive, a composição é de Chopin. Tem o Les Sylphides e o La Sylphides. A gente está falando de Les Sylphides, que são as sílfides. Tem um outro balé que chama La Sylphide, que é a sílfide, que é uma outra história. A gente está falando de Les Sylphides, que é esse, da Maria Taglioni, né, que, com composição do Chopin, que fez um sucesso danado e que ela ficava na pontinha dos pés. E é aí que nasce, inclusive, a necessidade de se repetir isso com calçados especiais. É aí que nasce a sapatilha de ponta, né? A busca de como fazer isso. E aí a gente passa por inúmeras tentativas, inclusive na Rússia se usava sapatilhas de ferro, né? Aquela coisa de gesso e tal, tinha de ferro. E todas elas machucam de qualquer jeito. Machucam muito, porque são muitas horas de treino e é um sapato duro, ele só fica bom quando ele amolece, mas quando ele amolece já está mole demais, você já tem que comprar um novo. É um tesão quando você sobe nas pontas, quando você domina aquilo. É tipo você ficar caindo de patins, mas você, uma vez você anda de patins, você não quer mais parar de andar de patins, entendeu? Porque é uma delícia, né? Exato. Enfim. Eu até dei o meu. Oi? Eu até dei meu patins de tão bom que é. É, né? Dá medo de cair. Caiu, foi. A Zaira não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Poxa vida. Não. Ué, a Zaira queria entrar. Entendi. Enfim. Então, aí quando a gente chega aí nesse patamar de conhecimento do corpo, né, de onde o balé se baseia a partir daí, porque aí o balé se baseia nessas 5 posições a partir daí. O que era uma posição de conforto, né, o andéó, ele passa a ser uma posição estratégica de linhas de movimento para que a gente consiga conjugar aquela arte com o que estava acontecendo no momento, com a visão do que estava acontecendo no momento. A Renascença, ela faz uma busca à perfeição, né? que são os clássicos. A Renascença, ela volta a beber lá nos clássicos gregos para poder se alimentar da beleza divina, que é a simetria, que é a pura matemática, né? A perfeição é uma mulher bonita, quando vocês já fizeram muitas pesquisas sobre isso, né? É uma mulher que é simétrica, né? Porque a gente é torto, um olho mais maior que o outro, mais caído, a gente todo, né? A gente não é simétrico. E o balé, ele busca incessantemente essa simetria, essa perfeição, né? Que também é uma característica, como eu disse na aula passada, do romantismo, de idealizar uma mulher perfeita. A ninfa é perfeita. Então, buscar ângulos que pareçam com essa cena, enquanto pintura e retrato, da arte grega. A arte grega buscava, né, na sua arquitetura, nos panteões, nos vasos, a questão da simetria, né? Os ângulos, uma coisa chapada, bidimensional. Então, a ideia de uma cena de balé é como se fosse um quadro renascentista, né? Aquela imagem, aquela luz que entra por um lado e dá uma penumbra mágica da luz da lua, e dali sai uma ninfa de dentro da floresta branca, né? Aí, quando a gente fala dos balés brancos, porque todos eles têm um tchutchu, como eu falei, da Maria Taglioni, como um voal branco, né? São os balés brancos. Gisele é outro balé branco. Então, os balés brancos são esses balés românticos que têm essas figuras mágicas. E aí, por onde é que a gente vai beber nessa água da questão física? A gente vai pegar a simetria do ângulo reto.
Então, hoje nós vamos falar sobre o encroat, a cruz do balé. Lembrando que todo o vocabulário do balé é em francês, tá? Então, meu amor, você faz aula de balé e ainda ganha de grátis um curso de francês. Vamos lá. Socorro. Vamos lá. Precisa de uma cadeira? É para apoiar como uma barra. Se você tiver uma janela também serve, tá? A janela é muito baixa. Vamos lá. Bom, o movimento... Então, a gente hoje, dentro da nossa mandala, né? Que a gente falou sobre a nossa mandala. Cris, eu vou mandar para você a aula de ontem para você acompanhar e aí você não ficar perdida no que eu vou dizer hoje. Mas o que eu vou dizer hoje também não é tão distante, tá bem? Tá bom. Ó, eu ainda não estou olhando esses ângulos, não, tá? Mas quanto melhor eu puder te ver em relação à luz e tudo, melhor para ti, porque eu preciso ver teus pés. Principalmente hoje, estou vendo o pé, né? A gente hoje vai trabalhar dentro da nossa mandala a raiz da árvore, tá? Ontem nós trabalhamos o vento, o que é externo, a gente vai trabalhar a raiz da árvore. Então, a gente precisa lembrar de duas coisas, né? A raiz da árvore é a primeira coisa que nasce dela, né? Dela quem? Da semente, do umbigo que a gente falou, né? Do núcleo, do centro. Mas uma vez que ele está ali, ele não se perde. Sai de dentro dele uma raiz e se some todo o resto. Ele se desprende. Não, aquele umbigo, aquele centro continua ali. E ele continua, então, sempre como centro. Então, por mais que eu trabalhe outras coisas, eu não posso esquecer que eu tenho um centro que sustenta tudo isso, que liga tudo isso. E onde é esse centro? Vamos lá. O que é o encroat em francês? Significa em cruz, né? O movimento que faz isso e isso, né? Uma cruz reta. Então, ela é formada por 4 ângulos de 90 graus, correto? 2 para lá e 2 para cá, certo? Então, imagina que aqui eu vou riscar essa reta e essa reta, e eu vou concentrar o centro do meu corpo no centro desse X, certo? Onde é o centro do meu corpo? Eu vou buscar. O centro do meu corpo é o meio do meu períneo, né? Que vai subir até... o cucuruto da minha cabeça, ou seja, a parte mais alta da minha cabeça, me formando num ângulo reto. Isso é importante lembrar. Não é mais alto de qualquer jeito. É mais alto no ângulo reto, né? Ele sai de lá de dentro, por dentro de você, e sai lá em cima. E aí, da mesma forma como eu fiz uma reta no chão e cruzei, aqui também eu vou fazer uma reta e eu vou fazer uma outra reta que vai vir de lá, passando pelo meu umbigo, né? Então, uma reta aqui e uma reta aqui. O encontro disso é o meu meio. E eu vou entender lá nesse meio, que os indianos chamam de Kundalini, não é, Dani? É a Kundalini, é a energia vital, é o centro de tudo, é o umbigo, né? É a semente da árvore. Ela vai se ligar a esse centro que eu cruzei no chão e eu vou tentar. Certo? Que eu disse a palavra tentar. E essa palavra tentar é uma palavra que vai nos perseguir para o resto da vida. A gente não vai conseguir amanhã, nem depois da manhã, nem depois, nem depois, nem depois. O balé é um exercício de resiliência. Então, a gente vai ligar e vai tentar colocar cada pé nessa reta que está traçada. Pá, pá, pá. Então, aquilo que era um leve relaxar de pés para eu poder andar, virou uma regra matemática para eu ficar chapadinha, para ficar uma do lado da outra e ninguém saber quem é quem, né? Como é que eu fico aqui, né? Como é que eu fico aqui? Eu não consigo. Então, primeiro, a gente vai lembrar que a gente vai tentar botar o pé.
Mas a gente não vai fingir que o corpo da gente não consegue. Isso é só uma informação técnica. Onde é que nascem as linhas do balé, entende? O meu andeó, ele não é aqui. O meu andeó é aqui um pouquinho. Aqui eu domino o meu corpo. Tem gente que o andeó é aqui. Porque andeó não é lá. Eu não posso somente abrir os meus pés. Eu preciso transformar a minha coxa, que está totalmente de lateral, e eu tenho que fazer isso com toda a minha perna. Eu não posso só fazer isso com meu pé. Eu tenho que levar o meu pé e o meu corpo inteiro, a minha perna inteira. Então, o andeó é um trabalho de bacia. É aqui que eu vou abrir. Mas eu não posso fazer isso aqui. Eu preciso continuar no meu eixo aqui. Como é que eu faço isso? E aí, olha só, todos os outros movimentos que nós fizemos no balé vai vir desse ancroar. Eu estou aqui, então eu vou fazer sempre eu vou fazer um movimento de balé, um tandi. Frente, ao lado, atrás, ao lado. Eu fiz 2 vezes ao lado, sim. Porque, de um modo geral, as músicas são quaternárias ou binárias. De vez em quando a gente encontra uma valsa, como ontem. Então, ela faz a música a música é simétrica também, a música clássica. Ela faz pararam, 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 pam, pam. Pararam, 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 pam, pam. Entende? Direita e esquerda. Então, a gente faz... Ela não vai dar ímpar. Então, eu preciso me adequar a isso. Então, eu faço um ancroar. Eu faço 2 movimentos. Frente e lado. Trás e lado. Larará, parari, parará, 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 papam. Parará, parari, parari, parará, 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 papam. E aí vai todo o balé nessa brincadeira de braços para frente, para o lado e para trás, sempre respeitando esse ângulo absolutamente reto e simétrico. Por isso que a gente vê 200 bailarinas no palco, elas são exatamente iguais. Todas com o mesmo braço, o mesmo ângulo. Isso é uma característica do balé. E aí que entra as pessoas, quando elas falam do balé fit, é porque o balé busca esse processo de perfeição. Ele por si já é fit, punk, trash, hardcore, brabo pra caraca. Se você faz direito. O que é fazer direito? É ter consciência disso que eu estou te falando. Agora vamos aprender a nos colocar na primeira posição, na segunda posição, na quarta posição e na quinta posição de pés. A primeira posição é a mais importante. Todas elas vão depender de uma receitinha, que é o que a gente vai falar o tempo inteiro. Primeiro, aperta o xixi, né? Vai apertar o xixi. Como é que a gente vai apertar o xixi? Ó, relaxa aqui a perna, tá? Paralela, relaxa, fica em pé. Você pode até botar aqui, ó, o braço aqui. Relaxa, inspira fundo. E relaxa. E aí você vai relaxando. Você relaxa a língua dentro da boca. Relaxa o ombro. Relaxa o peito. Pode relaxar mesmo. Sabe quando você chega cansado em casa, que você faz isso? Você faz no sofá, você vai sentindo o corpo relaxar? Do jeito que a tua boca está relaxada, você vai relaxar o seu abdômen, sabe? Vai relaxar a sua pelvis. Agora, a gente vai contrair o xixi.
Deu uma vontade de fazer xixi gigante. Mas ninguém pode ver que eu tô segurando xixi, tá? Aperta o xixi. Forte. Forte. Mais forte. Agora ainda mais um pouco forte. Agora relaxa. Solta. Agora a gente vai fazer isso em 4 vezes. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai relaxar e empurrar. É o efeito contrário. Antes nós vamos empurrar. Empurra. A gente contraiu. Agora empurra. Empurrou. 1, 2, 3, 4. Relaxa. Vamos lá? A gente vai contrair em 4 e empurrar em 4. 7, 8, contrai. 1, 2, 3, 4. Empurra. 1, 2, 3, 4. Contrai. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1. Fica paradinha. 3, 4. Sente o eixo, como se estivesse ligada. Abre os pés no chão. Empurra. 4, 7. Contrai. E 1, 2, 3, 4. Empurra. 2, 3. Ok. Então, esse é um movimento importante para a gente entender que a gente vai usar... Oi! Desculpa, é que a minha filha ligou e saiu daqui, aí eu perdi, empurra o... Você está falando, contrai e empurra o quê? Ela ligou bem na hora da aula. A gente vai estar trabalhando o períneo. A gente está contraindo como quem prende xixi. Depois a gente está trabalhando o empurrar. Você solta e empurra, como se estivesse empurrar o períneo para o assoalho pélvico, o períneo para baixo. Isso, relaxa. Não é só relaxar, é empurrar, como se você fosse fazer o xixi. Você contrai, relaxa e empurra. Vamos lá, só mais uma vez para a Dani fazer junto. Vamos lá? Relaxa. Ó, vamos voltar aqui. Relaxa todo o corpo. A gente não está trabalhando nada além desse movimento. E isso é importante no balé. A gente decupar o corpo, entender cada pedacinho, porque cada pedacinho faz uma coisa. Enquanto um relaxa, o outro faz força. Enquanto um faz rapidinho, o outro faz lentinho. É um trava-língua corporal. Vamos lá. Relaxa. 7. Contrai. E 1, 2, 3, 4. Relaxa. Empurra. 7. Contrai. E 1, 2, 3, 4. Relaxa. E empurra. E contrai. 2, 3, 4. Relaxa. Empurra. Ok. Agora, a gente entendendo isso, a gente precisa entender que a gente vai usar outra musculatura, que são os músculos adutores. A gente usa muito no balé essa musculatura aqui interna, né? Em outras atividades, quando a gente trabalha paralelo, né, a musculação, por exemplo, a gente trabalha muito a força dos quadríceps, que são esses músculos aqui. No balé a gente trabalha pra caramba também, mas a gente trabalha demais essa musculatura de dentro, né, os adutores, a musculatura responsável pelo fechamento, né, pela força interna da musculatura, e ela está diretamente ligado a essa força do assoalho pélvico, que é esse movimento que a gente acabou de fazer. Só que a gente não pode entender que quando a gente contrai, a gente automaticamente a gente baixa o cóccix. Quando a gente contrai, a gente faz isso. Certo? E isso já mantém você no eixo. Te põe no lugar. E aí, o que você tem que fazer? Enquanto um foi para dentro, alinhou, agora você alinha para cima. Você contrai o abdômen e empurra o cucuruto da cabeça para cima. X no chão, primeira posição, e esticou. Bracinho pode ficar aqui. Vamos lá. Eu vou contar em 8, e aí a gente vai contrair o abdômen e empurrar o cucuruto da cabeça, empurrando o abdômen ao mesmo tempo. 6, 7, 8. Contrai. 2. Empurra o cucuruto da cabeça. Isso. Ficou.
Relaxa. Agora, vai aí perto de você e pega uma folhinha de papel, um pedacinho de pano, uma coisinha qualquer, bem fininho, de forma que você possa botar assim, ó, dentro da sua perna e segurar. Bota a sua primeira posição e segura. E aperta. Então, já apertou? Isso. Para apertar, você percebeu que seu joelho já deu uma trancada, né? Isso é esticar o joelho, tá? Então, aperta bastante essa folhinha. Agora, contrai lá o seu períneo, segura o xixi e empurra o cucuruto da cabeça. Sentiu como você tá lá para cima? É aí que a gente trabalha todo o balé. A diferença é que a gente vai fazer de um lado e para o outro, né? Dançar é isso. Dançar é você movimentar de um lado para o outro. Mas durante todo o tempo eu tenho essa linha dentro de mim que me mantém firme. Essa é minha base. É meu tronco que vem desde a minha raiz. Os meus pés precisam estar andeó, mas... Esse aqui são meus pés, tá? Mas se eu deixo o peso do meu corpo cair sobre meus dedões, eu faço força com os ligamentos internos do meu joelho, né? Eu relaxo e levo todo o peso para cima dos ligamentos do meu joelho. E eu não quero isso, muito pelo contrário. Eu quero fortalecer a musculatura da minha coxa para que eu pare de ter dor no joelho, para que eu fortaleça. Como é que a gente faz isso? Esticando o joelho. Esticando, apertando dentro da coxa. E para que eu não caia sobre os meus joanetes, eu preciso dar prioridade ao dedinho mindinho. Então, eu piso no meu dedinho mindinho. A sensação que a gente tem é mais ou menos essa. Sabe quando você tem uma plantinha meio molinha, né? Ela tá crescendo. Aí você vai lá e pega um pedacinho de palitinho daqueles de churrasquinho. Aí você põe nela e dá uma amarradinha, né? Para ela ficar mais em pé. A ideia é essa, sabe? Parece que você tá meio assim. Aí quando você pisa no seu dedinho e puxa tudo aqui para dentro, até o curuto, você faz isso, ó. E é diferente de fazer isso ou isso. Entende? Tá tudo ligado e encaixado num eixo só, que é esse eixo do ângulo reto. É uma maluquice, porque a gente não é reto. Mas é essa força que a gente faz na musculatura para atingir esse objetivo é o que a gente chama no trabalho físico de isometria, entendeu? Você faz um exercício inteiro, frente, lado, trás e lado, com o corpo seguro dessa forma. E aí a tua musculatura faz assim, entende? Você ganha força, alongamento, tenacidade. Vamos fazer isso? A gente vai fazer o plié primeiro, depois o tandi. De lado para barra. A gente vai hoje brincar de balé, porque a gente, semana que vem, quem quiser continuar, a gente vai começar de frente para barra, tá? De uma maneira bem tati-bitati, mas hoje a gente vai brincar de balé de lado para barra. A barra também é outro instrumento matemático. A barra é uma régua. A barra nos traz a medida do ângulo reto, né? A barra, ela tá aqui na minha frente, né? Ó, a minha cadeira, certo? Ela é uma barra, né? Ela é reta, as costas da cadeira. Então, para eu saber da medida matemática, para eu ficar de frente para essa barra, por exemplo, os meus pés precisam estar paralelos a ela. Percebe? Né? Se eu vou estar na lateral da barra, eu preciso estar totalmente transversal à barra. Não posso estar numa diagonal ou outra. Eu até posso, mas isso é um desdobramento desses ângulos retos. São as medidas intermediárias, que a gente vai ver mais para o final da semana, tá bom? Mas agora a gente está entendendo essa medida básica, né? Então é do lado que eu fico. Mas eu tenho que ficar do lado com toda aquela postura que a gente viu, ó. Cruzinha no chão,
ângulo reto, encaixou o quadril, apertou dentro da coxa, empurra o cucuruto da cabeça, e aí você não vai me vacilar botando esse braço aqui atrás, né? Ele está relaxado na sua frente, de forma que você não se mexe, você não fica aqui e nem lá, né? Você fica confortável, como elegante numa mesa, né? Segurando. Então, assim a gente pode fazer esse exercício. Então, nós vamos fazer o demi-plié, que os joelhinhos vão para o lado e eu vou dobrar os meus pés. Tá, meus joelhos, ó. Plié, primeiro movimento. Mas o plié parece um exercício que vai para baixo, mas é mentira. A gente vai para cima. Você vai para baixo, mas o cucuruto da tua cabeça quer ficar lá em cima. Então, você vai, ó, lá para cima. Ao invés de fazer isso, sabe? Você vai lá para cima e é um exercício para a gente trabalhar os tendões de Aquiles. Para flexibilizar. Então, quanto mais reto eu for, imagina que você está dentro de uma parede. E se você não pode fazer nem isso, senão você tem que ir, ó, retinho na parede. Aperta esse abdômen. Quanto mais descer, aperta o abdômen. Até você não aguentar mais, forçando o tendão de Aquiles. Então, nós vamos fazer esse demi-plié em primeira posição, ok? O braço vai fazer essa brincadeira, ó. 1, 2. Vamos lá? Prepara. 5, 6, 7, segura a barra aqui com a esquerda, a direita está aqui. Lembrando, para quem não veio na aula passada, uma referência boa para olhar em mim é que eu sempre uso no braço esquerdo uma pulseira. Então, você sempre sabe qual é a perna que eu estou usando e o braço, tá? Braço esquerdo na barra. E lá vamos no plié. E 1, 2 e 3. No braço 4. Quando eu esticar, eu estico tudo. Vlá, lá, 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 lá. E 1, 2 e 3 e 4. Cuidado para não fazer isso. Olha, Cícera, ó, lá atrás. Braço ao seu lado, ó. Tá vendo como é que ele acompanha o meu corpo? Ele não tá aqui e nem aqui. Ele tá do lado, ó. E aí ele vem aqui. Cuidado para não levar o ombro. Ok? Bom, a gente continua falando de ângulos retos, tá? A gente tem também outros ângulos no nosso tronco, tá? Essa base de ângulo reto no nosso tronco. A gente precisa entender que essa parte do nosso corpo, ela precisa estar em perfeita sintonia. Qual sintonia? Eu preciso estar com esse ombro em relação a esse ombro, em relação com essa crista ilíaca, né? A ponta do meu quadril, com esse e com esse. Eu preciso estar em simetria, né? De ângulo com essas pontas, essas extremidades, né? O que eu quero dizer? Enquanto eu estou aqui, eu não posso levar o meu braço lá, porque eu estou quebrando essa simetria desse quadrado. Então, os meus braços vão se mexer, mas o meu quadrado está fixo. Durante o tempo que eu vou fazer, é fazer trabalhos de flexibilidade para que meus braços alcancem o maior ângulo e mais beleza, né? De forma física. O que eu não posso é levar meu corpo para dizer que meu braço foi lá longe. Isso não existe no balé, tá? Esse é um ângulo reto, esse aqui, tá? Além do andeó. Outro ângulo reto, esse que está aqui no chão, ele também vem subindo, né? Ele vem no meu corpo todo. Ele está passando por mim, né? E aí, quando ele chega aqui em cima, ele encontra justo o meu umbigo, que é o centro do meu corpo, que divide em dois e que precisa ser simétrico. Como assim?
Da mesma forma que os pés embaixo se encontram, e aí eu preciso falar sobre os pés no sentido de que existem pessoas que têm o que a gente chama de perna em X. O que é isso? Eu tenho tanta flexibilidade para esticar a minha articulação que quando eu estico muito, ela faz assim, sabe? E aí eu não consigo juntar os meus calcanhares. Porque se eu juntar os meus calcanhares, os meus joelhos ficam batendo. E aí atrapalha toda aquela história de apertar aqui dentro. Então, aqui é a prioridade. Eu preciso esticar, e se sobrar um cadinho, tudo bem. A gente vai ajeitando isso com o tempo. O que importa é aqui você trabalhar. Certo? Aí eu tenho esse umbigo aqui, né? Nesse meio aqui. Então, da mesma forma que os meus pés estão abertos e juntinhos lá embaixo, essa é a primeira posição de braços também, certo? E o meu braço, ele não é aqui, e nem aqui, e nem aqui. Ele precisa ser simétrico. Ele respeita essa simetria. Então, antes da primeira posição, a gente tem uma preparatória que chama brabá. Em francês, braço baixo. Que é para começar. É a posição 0. Que é o quê? Os dedinhos mindinhos encostam sobre sua coxa, né? E os seus cotovelos nunca aqui. Eles precisam fazer esse arco, eles precisam estar adequados com a lateral do seu corpo. Você entende isso? Lembre-se dos ângulos, certo? E se eu não posso botar para trás e nem muito para frente, eu preciso na lateral. E aí eu tenho a primeira posição. Eu subo. Essa parte da bailarina é toda a sua expressividade, da atriz também, né? Da intérprete, essa parte aqui. Ela precisa aparecer para ela poder se comunicar no balé. Então, se ela tampa e fica só por aqui, né? O público não enxerga ela direito. Então, a gente precisa fazer uma moldura no corpo. É aqui. E não aqui. Se eu faço isso, tá vendo? Eu tampo o meu peito. E isso aqui é uma expressão. É como se eu estivesse segurando uma moldura mesmo. Então, ele vem do brabá para a primeira posição, que é o meio. Ok? Então, essa é a primeira posição. A partir da primeira posição, eu abro a segunda posição, que é abrir os meus braços. Eu abro. Mas veja bem, eu não... Olha o ângulo. A gente vai falar sobre galhos, tá? Quando eu falar sobre galhos, a gente vai falar sobre as mãos e aí vai ficar... Tudo vai fazer mais sentido. Hoje a gente vai fazer uma coisa mais feia, mais matemática, mas mais feia. Quando a gente falar sobre os galhos, aí a gente vai ficar com os braços bonitos, tá? Depois de entender isso. Mas uma aula não cabe tudo, tá? Ok? Então, daqui, eu tenho que abrir no ângulo. Eu não posso... Ó, lembra do homem vitruviano? Não é só aqui, tá? Esses dois ângulos. Esses dois ângulos, né? O ângulo reto aqui, ele tem um preenchimento de uma ponta. Isso, Cris! Exatamente. Eu não posso sair daqui e recolher para abrir. Eu tenho que usar o ângulo desse movimento até a lateral. Entende a diferença de fazer isso para fazer isso? E é o ângulo reto. Ele não vai nem para cima nem para baixo. Ele abre, como se eu tivesse a possibilidade de, com as costas do meu dedo, descortinar alguma coisa, certo? E ele vem só na lateral. Ele não vem para trás, senão você sai do seu quadrado. Respeita, tá? E o que é a segunda posição das pernas? É o afastamento dessas duas pernas, nesse mesmo ângulo, nessa mesma lateral, tá? Eu estou na primeira, então eu vou fazer a segunda. A segunda é um afastamento. Que afastamento é esse? Geralmente do tamanho de um pé. Ou seja, ó, tá vendo meu pé aqui, ó? Um pé é o tamanho dele, mais ou menos, ó. Viu? Como é que eu chego lá? Tudo ângulo.
A gente vai falar do tronco outra aula, tá? O que a gente vai fazer é tira essa perna e eu piso. E eu tiro a perna e volto. Mesma coisa eu faço por outro lado, segunda posição. Ok? Então, vamos fazer primeira e segunda? Ó, mesmo pensamento. Uma vez que eu entendi, conhecimento é cumulativo, ó. Brabá. Lembra? Dedinho mindinho. Aperta, ó. Dedinho no chão, estica joelho, aperta, puxa o cucuruto da cabeça. 5, abrir. 7, plié. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Eu abro 7. Repete. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tandi. Pisou segunda. 7, 8. No meio. Pisa dedinho, joelho para o lado, aperta xixi, tudo igual. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Abriu. 8. Cresce. Depois, abaixa. 4. 5, 6, 7. Muitíssimo bem. Não desrespeite o ângulo. O que eu quero dizer com isso? Você não pode sair, ó, primeira, meu umbigo. Abrir. Então, quando eu venho de lado, ó. 1, 2. Ó, meu umbigo não tá aqui, ó. Então, eu venho aqui. Eu não posso fazer isso. Eu não posso invadir o espaço do outro umbigo. Tá? Então, não é aqui. É aqui. Tá? E cuidado para se fechar. Ok? Continuando. Estamos na segunda posição? Agora nós vamos para a terceira posição. A terceira posição, de fato, é uma posição que depois, com o tempo, a gente abandona ela, tá? Ela é um processo, ela é um caminho para a gente chegar à posição mais importante no balé profissional, que é a quinta. Mas a gente nem precisa chegar lá com perfeição, porque ela é uma posição muito difícil, inclusive anatomicamente. Ela não nos é favorável, tá? A gente só deve alcançar a perfeição dela depois que a gente tem uma musculatura bastante trabalhada, uma consciência bastante apurada para poder usufruir da qualidade da quinta posição, tá? Sem sede ao pote sobre ela. Qual que é a terceira posição? Saí da primeira, pisei na segunda, agora é como se eu fosse voltar para a primeira, mas aí o meu pé que está aqui na lateral, ele vai encontrar, o calcanhar dele vai se encontrar com a covinha do meu outro pé. Isso. Essa é a terceira posição. E aí, qual é a terceira posição de braços? Eu não estava aqui? Primeira. Acompanhei, ó. Segunda. Agora o braço também vai acompanhar a perna, respeitando o ângulo reto, ó. 1. Trouxe. Ok? E aí a gente vai fazer o plié aí. 5. Vamos fazer com a esquerda? Pra gente não ficar cansada? Ó, a gente estava com a primeira posição. O meu braço direito vai segurar a barra. E eu vou fazer o exercício para o lado esquerdo. E aí no balé a gente sempre começa com a direita e depois vai com a esquerda. É esquizofrênico assim mesmo. Se você quiser começar pela esquerda, depois com a direita, fique à vontade, não tem problema nenhum. É que eu já sou há 30 anos esquizofrênica e fica difícil começar com a esquerda. Tá? Vamos lá. 5 brabá, 6, 7, plié. E 1, 2, 3, 4 e 1. Muito bom. 3, 4. Cícera, vamos apertar esse xixi? Ah, o xixi não é aqui, tá? Veja, eu não tenho nada. Quando eu aperto meu xixi, vou apertar meu xixi, olha. Você vai ver, ó. Você viu? Não, né? Por quê? Porque não é isso. Não é aqui. É aqui. Não tem nada a ver com aqui, tá bem?
É aqui. Aqui é o contrário. Depois a gente fala mais dos ombros, com mais qualidade. 7, 8. Plié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abre. 7, 8. E 1, 2, 3, 4. E 5, 6. Ó, vou abrir. Aqui ainda. Aqui ainda. O disco arranhou. Vem agora, ó. Eu fiz um plié. 2 pliés. Quando eu tô terminando o segundo plié, eu já venho, ó, e aproveito para pisar e eu já vou. Tatari, papari, papara, repetir, papari, papara, papá. Ó. Ia, papari, papari, papara. Parou. Percebe lá? Dedinho mindinho tá no chão, joelho tá esticado, xixi tá apertado, cucuruto da cabeça. 7, 8, plié. Papari, papari, papara. Repetiu. Ia, papari, papara, papara. Ok. Quarta posição. Também a distância de um pé. E aí o meu pé tá um na frente do outro, tá vendo? Então, esse pé que tá na frente, ele vai fazer um tandi, um passo. Lembrando que para fazer tandi, esse passo aqui, eu tenho que lembrar que o meu quadrado aqui em cima tá retinho. Eu não posso fazer isso, entende? Só vai a minha perna, ó. E aí, eu vou pisar em paralelo com o meu pé de trás. Entendeu? Isso. Eu fico bem paralelo, tá vendo? Um pé na frente do outro. Ele não é cruzado e nem aberto. Ele é na sua frente. O que é a frente pra gente no balé? A minha referência é a ponta do nariz. E o que é atrás? A minha nuca. Essa é a referência que eu tenho do meu corpo, desse ângulo que cruza aqui, tá? Então, eu tô lá na terceira posição, eu estico o meu pé da frente e aí eu piso. Lembrando que essa pisada tem que ter aproximadamente, ó, a medida de um pé. Tá vendo? Às vezes eu até faço um negócio grandão lá, mas se eu pisar grandão, eu fico com esse pedaço maior do que o meu quadril. E aí ferra tudo, porque eu não consigo trazer ele para cá, ele acaba se abrindo. Eu preciso estar na distância do meu quadril. Tá percebendo como balé é pura física? É pura técnica? Que qualquer um pode fazer balé, é só aprender a técnica e executar. Agora, alcançar a perfeição, isso é uma outra coisa. Essa dificuldade é até para os grandes bailarinos, tá bem? A dificuldade é a mesma para todo mundo. Alguns seguem, outros fazem como hobby. E tem um processo pessoal com o balé, tá? Então, vamos de novo, ó. Primeira posição, 7, 8. Ya, papari, papari. Vamos aproveitar só um agora. Pisou segunda. Ya, papari, papari, pisou terceira. Ya, papari, papari. Ó. Pisei. E aí você tem que buscar esse outro meio. Lembra daqui? Eu não posso nem lá e nem cá. Eu preciso buscar esse meio para eu poder fazer yapapari. Eu não posso fazer ó. Não posso ir lá para frente e nem lá para trás. É meio, joelhos para o lado. Aí a gente tem que pensar de novo. Tá pisando no dedinho? Tá segurando o xixi? O ombro tá reto, ó. Não deixa o corpo fechar, ó. Quadrado. Tá de lateral para barra? Yapapari, papari, papapá. Aperta o xixi. Yapapari, papari, papará. Agora, ó. Puxa a pontinha de pé de novo. Agora é a quinta posição. A quinta posição. O meu calcanhar da frente
tem que encostar no dedão do que está atrás e o meu dedinho encostar no calcanhar. Essa posição é maluca, olha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Em algumas escolas, a gente trabalha com a sexta, que é a preparatória. Em algumas outras linguagens, como o balé, o jazz e o moderno, sexta. E o balé também se usa, hoje em dia, dessa sexta posição, tá? Então, agora nós vamos fazer um lindo demi-plié, com uma musiquinha de balé, tá? A gente vai fazer 2 demi-pliés em cada uma dessas posições. E aí a gente vai fazer um exercício de alongamento, que é o souplesse devant e o cambré. Ó. Vamos lá. Gente, com o joelho esticado e sobe e abre. Deixa o braço lá em cima, na verdade. A gente vai fazer devant e cambré. Ó, fui lá na frente, volto. Aí eu faço cambré, voltei. Aí abre segunda posição. Plié, plié, souplesse, cambré. Terceira posição. Plié, plié, ok? Vamos lá? Quem tá aí ainda? Eu? Cristina, é porque eu botei um negócio aqui que tava sem bateria e tá me tampando. Eu vou pedir para vocês tirarem o áudio de vocês para que todo mundo, para não ter interferência para ninguém, tá? Qual é o lado que vai começar? Direito. O direito. Claro. Eu vou sempre responder isso. Ó. Ó, eu vou botar aqui uma parte do balé Le Sylphie. Aí a gente vai fazer o plié com Sylphie, tá? É bem lento. Essa é uma parte da aula que é lenta, tá? Faz parte da área dos adágios. Adágio no balé tem muito a ver com o mesmo significado do adágio na música, tá? É lento, tá? É um exercício de resistência mesmo, de alongamento, de entender o corpo. Ele é lento justamente para você pensar em cada partezinha dessa do corpo que eu falo. Pisando o dedinho, joelho para fora, aperta o xixi, levanta o cucuruto da cabeça, olha o ângulo. É o tempo inteiro eu vou olhando para mim, rezando essas pequenas mantrinhas, né? Fazendo esse checklist enquanto você faz o movimento, mas o ouvido atento à música também. Vamos lá, primeira posição direita. Tem uma introdução, tá?
E essa introdução é uma introdução que a bailarina também dança com a música, que é justamente antes de dançar, ela faz uma respiração. A gente vai fazer uma respiração para começar o exercício. Primeira posição. Pensa no dedinho. Respira, ó. Volta para a primeira posição. Primeira posição. Isso é um port de bras. Abriu. Vamos começar. E 2, 3, 4. E 5. Estica tudo. Estica forte o joelho. Enquadra o tempo. 1, 2, 3. 2. Subiu. Lambrei. Lambrei. Estica joelho. Voltou. Quarta posição. Espera a música. Deixa eu ver. Essa não foi das melhores. Deixa eu ver isso aqui. Bom, vocês já conheceram a Sofia. Vou botar uma musiquinha de balé para agora vocês, de aula de balé. Vamos lá? Vamos fazer agora, olha. Vamos fazer o seguinte. Uma música de plié não tem tantos pliés assim. A gente, como eu disse, a terceira posição, ela não é usada. Então, o que a gente vai fazer é um plié de primeira, segunda, e aí da segunda a gente passa para a quarta. O que a gente vai fazer? Ó, a segunda é aqui, né? A gente puxava para cá para depois fazer isso. A gente vai, na verdade, fazer dessa manobra aqui direto para frente. Então, eu vou lá e aí eu piso. Tá bom? É só essa a diferença. A gente não vai fazer na terceira posição. Ok? Prepara a primeira posição. Essa é uma música bem tradicional de aula de balé normal, tá bom? Port de bras. 7, 8. Plié. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Respeita os ângulos. Estica. Pensa no corpo. Souplesse devant. 2. Subiu. 3, 4. Cambré. Sempre em 4. Percebe? 2. Não dá para adiantar a música. Tem que respeitar. Abrir em segunda. E 1, 2, 3, 4. E 1. Quando é para esticar de verdade, tá? 3. Ó, quarta. Desculpa, aqui. Souplesse. 1, 2, 3,
4, cambré, 5, estica o joelho, volta, ó, quarta posição, pisa, plié, 2, aperta o xixi, 3, 4, repete, 1, 2, 3, estica o joelho, suplécia, 1, 2, 3, 4, cambré, 1, voltei, estica a pontinha, fechou quinta posição, e 1, cuidado para esse braço não ficar lá atrás, se ajeita, 7, 8, repete, 1, 2, 3, estica forte o joelho para alongar, 1, 2, 3, 4, cambrei, 5, voltei, agora ó, tira para o lado, fecha a primeira, larga a barra, acabou, viu? A música é redondinha. Agora a gente vai fazer a esquerda, muito bem, viu? Balé, bem-vindos ao plié, geralmente o primeiro movimento de uma aula do ritual de balé, certo? Em todos os lugares do mundo você vai fazer aula de balé e às vezes, dependendo da temperatura, você faz um monte de exercícios de aquecimento. Mas para começar a aula de balé, você começa com o plié, tá bem? Em qualquer lugar do mundo. Seguidamente é o tandi, tá? E aí a gente vai ver isso. Vamos agora à esquerda. Prepara. Plié. 7. Plié. Cresce primeiro. 1, 2, aperta o abdômen. 3, estica. 4. 1, 2. Estica. Souplesse devant. É sobre o seu plexo na frente, tá? Sobre o seu plexo atrás. Cambré. Voltei. Abri em segunda posição. Pisei. Distância de um pé. Posso me ajeitar. Abre o joelho. Xixi pra dentro. O truco da cabeça. 5, 6, 7. Souplesse devant. Estica o joelho. Segura lá na perna. Alonga mesmo. É pra alongar. Estica o joelho, cambré, voltei. Agora eu vou fazer a quarta posição. Plié. 1. Busca o meio do teu corpo, aperta com o umbigo, lá no centro. Vê se você não tá torta. Estica bastante o joelho, souplesse devant. Subir. Respira, cambré. Voltei. Puxou quinta posição, ó. Pra cima, lá pro lado. Respira, ó. Aperta esse xixi, estica o joelho. Força. Souplesse devant, estica o joelho forte. Isso. Cambré. Voltou, ó. Vou tirar o lado para terminar. Fechei, voltei. 0. Isso. Muito bom. Agora a gente vai fazer o segundo exercício. Gente, deixa eu pegar só uma aguinha para mim, que eu tô com muita sede. Um segundinho. Cícera, tá gostando, Cícera? Tá te respondendo um monte de pergunta, não é? Muito. E você ficou... Mas, assim, Tava ansiosa nas 2 primeiras semanas. Eu falei, calma que você vai aprender tudo isso.
Vou ter que treinar muito, porque eu erro demais. Mas todo mundo, gente. E olha, se vocês soubessem, daqui a algum tempo vocês vão fazer, depois que fizerem balé um tempo, vocês vão ver gente nova chegando e falando assim, as mesmas coisas que vocês, e vocês vão rir. Não é, Renata? Fala todo mundo a mesma coisa? Passa pelos mesmos problemas. A Renata tá lá na... Tá dando de mamar. Deixa eu ver. Tá dando de mamar. Não precisa não, meu amor. Fica aí, relaxa. Fala mais ou menos, né? Porque é difícil, a gente demora a rir. Por enquanto, a gente reclama junto. Viu? Tem um tempão de balé e ainda reclama. Que ainda erra. Ó, agora a gente vai fazer o Petit Batiment Tendu. Batiment é um nome de uma sequência, de um grupo de movimentos, né, que a gente chama de baterias, são pequenas baterias. Então, batiments fazem parte desses movimentos que fazem parte da bateria, que são movimentos mais ágeis, geralmente de saltos, de pequenos saltos, né? Ou de grandes saltos também, tem vários tipos de bateria. Então, petit é pequeno, battement de bateria, né, de batimento, e tendu é esticado. Então, é um pequeno movimento de bateria. O movimento de bateria geralmente é um movimento seco, rápido, ágil, forte, direto, preciso, tá? É uma bateria. É um pará, 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 pará. É mais ou menos isso, entende? É isso que quer dizer, porque tem isso a ver também com o andamento musical. É um alegro, sabe? É um parará, 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 parará. Então, os movimentos têm que ser rápidos e precisos. É diferente de um movimento de adágio, que tem um tempo, tá? Então, o tendu é um movimento estendido. Lembrando daquele ângulo reto, né? O encroat, o encruz, o que a gente vai fazer é sair desse meio aqui, né? Dos dois pés, eu preciso liberar a perna de fora, que é a direita, que a gente vai começar o exercício com a direita. Depois a gente vai repetir o exercício novamente com a esquerda, tá? Então, nesse primeiro momento que eu vou executar para a direita, eu vou me liberar a perna direita, que é ela que vai fazer os movimentos. E a minha base é a esquerda. Então, se eu estou dividindo, que aqui é o meio, e eu preciso liberar essa aqui, eu preciso compensar sobre essa. Eu preciso trazer o eixo do meu corpo para essa parte, né? O que era tão retinho, eu preciso subir para outra perna para poder liberar essa perna, tanto para um lado, para o outro, para qualquer lugar que ela vá. Mas eu preciso vir para o eixo dessa perna, com o meu joelho esticado. Então, isso é um pequeno balanço. E é isso que é dançar balé. A gente vai entender aos poucos como é que eu faço para deslocar o meu corpo dentro desse eixo, como é que eu faço para deslocar o meu corpo girando dentro desse eixo, né? Como eu faço para saltar. É esse eixo que a gente vai buscar de equilíbrio de um lado para o outro. Porque uma coisa é você buscar o eixo, o equilíbrio parado. A outra é você manter esse eixo, esse equilíbrio girando, saltitando, dançando, né? Então, a gente precisa entender onde é esse eixo. E essa pesquisa é uma pesquisa particular. Porque eu dou para você todas as dicas de como é que você tem que fazer. O que é que você tem que pensar. Quais os músculos você tem que pôr em determinados lugares. Mas assim, o ângulo, a medida, é você. Porque o meu corpo é o meu. O seu é o seu e o da sua colega é da sua colega. Então, é um processo de pesquisa mesmo interno, de entender onde está seu eixo, certo? Então, aqui eu preciso trazer para cá. Mas eu não posso trazer para cá e relaxar. Eu tenho que lembrar que eu tenho um meio que está encaixado, que o meu grupo da cabeça está para cima. Então, ao mesmo tempo que eu vou para o lado, eu preciso ir para cima. Então, é esse movimento. É para cima e para o lado. Então, quando eu vier para esse ângulo, eu primeiro preciso subir. Porque senão é comum a gente tirar a perna do chão e fazer isso com o quadril, ó.
relaxar. E não relaxa no quadril. Sobe no quadril. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um flex no pezinho, ponta, fechou. Um flex no pezinho, ponta, fechou. Se eu não trouxer o peso do meu corpo para essa perna, o que vai acontecer? Eu vou deslocar o meu peso lá para ela, tô com o peso todo nela. Na hora de fazer flex, eu não vou conseguir, porque eu vou cair sobre essa perna. Então, eu realmente preciso estar sobre essa perna para eu liderar essa. E faço isso e volto. A mesma coisa atrás. E o joelho. Não tem flexionar joelho. Joelho vai e volta. Muito esticado. Com a coxa, a musculatura da coxa na tenacidade. Tá? Na isometria. A coxa está sempre contraída. As duas. Esticado o joelho. Tá bem? Vamos lá fazer isso? Nós vamos fazer um na frente, um ao lado, um atrás, um ao lado. O exercício ancorar. Bracinho do lado. A gente sempre sai da primeira, volta. 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 Tá? Só que a gente vai fazer o flex lá na fronta. Vamos lá? Vamos, primeira posição, direita. Eu sou o professor Rafael Martins de Souza e vim falar da linha de pesquisa de... A gente fez direita e esquerda, plié? Fez, não fez? Fez, tá. Vamos. Tandi, primeira posição, prepara. Direita. Pordebrar. E flex, 2, ponta, 3, aperta xixi, voltei, leva ao lado, flex, 2, 3, fechou, atrás, e 2, mantém o braço ao lado, ele não vai para trás, ponta, fechou, ao lado, flex, 2, ponta, 3, fechou, 4, repete, frente, quero ver vocês fazendo, flex no pé, pontinha, fechou, ao lado, tandi, e flex, e ponta, segura o braço, cucuruto da cabeça, e flex, 2, ponta, 3, e fecha 4 para terminar ao lado, e flex, 2, aperta o xixi, ponta, tira o braço, tira o bracinho, pisa no dedinho, estica o joelho, aperta dentro da coxa, segura, cucuruto da cabeça para cima, agora empurra o chão, aperta aqui dentro, não solta. Empurra o chão, Ficou. E fica. Braço redondo como se tivesse uma grande cesta, segurando uma cesta grande, bem redonda. Cuidado para não fechar. Desceu, plié. Isso, lado esquerdo. Muito bem. Agora a gente vai fazer a esquerda. Aí, quando a gente fizer a esquerda e que a gente fizer esse exercício de equilíbrio no final, que a gente chama de balance. Balance, tá? Aí a gente vai fazer o balance. E aí, no balance, a gente vai subir e descer. Percebe que a gente tem que apertar aqui, tá? Olha para o meu joelho.
A gente tem a vontade de fazer isso aqui, olha, é muito comum, tá? Vai subir, aí faz assim com o joelho, ó. Para poder empurrar. Normal. Vou te explicar o que é isso. A gente não tem força na musculatura. Então, a gente usa o gancho da articulação do joelho. Isso é muito comum. Então, a gente dobra para poder se fixar no gancho da articulação. E é justamente isso que a gente está buscando não fazer mais na vida. A gente está buscando subir e descer escadas com a força da musculatura. E não dos ossinhos, que vão ficando fraquinhos, que a gente vai perdendo hormônio depois de uma certa idade. Depois da menopausa, então, o negócio fode tudo. E a gente precisa trabalhar a coxa, a musculatura. A gente precisa ter força nessa musculatura para poder segurar o joelho. Então, é importante essa consciência para você. Então, apertar dentro da coxa, com força, e empurrar o chão com os pés, pelo cucuruto da cabeça, é o exercício certo, tá? Então, veja, a gente aperta aqui. Ao invés de eu dobrar para me empurrar, eu vou apertar com força mesmo e, ó, empurrar o chão. Estica. Sente a musculatura puxar, tá? Às vezes dá cãibra até na panturrilha, porque a gente estica muito, a gente não tá acostumado a fazer tanto, né, força, aí dá um nozinho na panturrilha normal, tá? Comer banana é bom de manhã, mas e fazer as atividades vai fazendo com que você melhore essa circulação, tá? E aí, quando a gente fizer esse lado esquerdo, a gente vai fazer esse equilíbrio, e aí a gente vai ficar assim, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, ó. A gente subiu, ficou. Aí a gente vai fazer assim, ó, joelho esticado, ó, só dedo do pé, articulação do pé, tá? Até queimar, tá? Vamos lá? Prepara. Esquerda. Cinco. Pode lembrar. 7. E. 1, 2, 3. Fechou. Desculpa, era mais lento, né? Ao lado. E 1, flex 2, ponta 3, fecha 4, atrás 1 e flex, estica a ponta do pé, estica o joelho de base e fecha a perna, estica, força, aperta o xixi, grudo da cabeça para cima, 5, 6, fechou. Repete. Frente. E 1, 2. Segura esse braço. Cristina. Resiliência. Fechou. Dói mesmo. Aperta o abdômen. Empurra a cabeça que o braço fica mais leve. Isso. É um exercício de isometria, gente. E flex. Olha, empurra, cresce. Põe, tá tudo esticado. Fecha. Lado. 1. Sobe. Ponta. Fechou. Subiu, ó. 1, 2, 3, 4. Aperta aqui, ó. Estica o joelho. Agora eu vou descer e subir, ó. Up. Como se o chão tivesse quente. Eu nem toco meu calcanhar, praticamente. Deixa queimar. Aperta o abdômen, soca o braço. 1, 2, 3. Relaxa, plié. Aí. Queimou as batatinhas? Então já sabe, né? A partir de hoje só lava a louça assim. Tá? Os anjos... É totalmente inverso do que eu trabalho na fisioterapia, que é a semiflexão de joelho. Então, meu joelho quer sempre semiflexionar, é uma dificuldade de manter o bicho esticado. É aí que a gente trabalha a isometria do quadríceps. Maravilha. Eu ia falar um negócio.
Os angiologistas consideram a panturrilha o segundo coração, né? Então, esses exercícios são ótimos para essa circulação aqui, que a gente acaba tendo trombos, né? Para de circular. Então, quando a gente trabalha a musculatura da panturrilha, né? A gente ganha a musculatura, ela ajuda a bombear o sangue, né? Para circulação mesmo. A gente tem muitos problemas com as veias, né? Com as varizes, com a própria questão da circulação, do inchaço, né? É tipo, deixa o joelho esticadinho e vai lavar a louça. Vamos lá? Agora a gente vai fazer o outro exercício das baterias, que são os petits battements GT. O GT é ejetado, tá? É como se você tivesse que ejetar uma coisa muito rápida, muito precisa, quase como se você quisesse chutar alguma coisa. Mas lembra, o joelho não flexiona e nem semiflexiona. Não flexiona porra nenhuma, de jeito só quando faz plié, tá bom? Plié, passé. Então, é como se você... é o mesmo exercício que a gente acabou de fazer, ó, do tandi, só que o tandi é um exercício que ele vai até o chão. Ele não sai, entende? Eu termino o meu exercício com ele no chão. O GT não. O GT eu vou sair com ele do chão. E eu vou como se eu estivesse empurrando ele. Chutando ele, ó. Faço isso, ó. Certo? Ele vai zuf, reto. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer 4 GTs na sua frente, 4 GTs ao seu lado, 4 atrás e 4 ao lado. Ancroar, tá? Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4. Ele não é um movimento que faz 1, 2. Ele faz 1, 2, 3, 4. Mais para frente a gente vai entender por que o GT existe na vida do balé. Ele é um dos passos mais importantes. Ele é o responsável por qualquer tipo de variação de salto, de deslocamento, tá? Vamos lá, então? Deixa eu falar uma coisa. Existem 2 tipos de battement GT. O petit battement GT e o grand battement GT. Qual é a diferença dos dois? O petit battement GT, ele não tem interesse que a perna suba nas alturas. Ele não tem uma força para subir. Ele tem uma força de ângulo, de vetor. É o vetor que ele sai do chão. Ele sai aqui. Ele não sai aqui, né? Ele sai aqui. Ele não se incomoda em querer ir mais para cima. É na reta. Você sai do chão. Só isso. Esse é o petit battement GT, que é esse. O grand battement GT, ele é igualzinho, só que ele tem o interesse de subir. O interesse é ele vir na minha cara. É eu fazer isso. Ele é o mesmo movimento, ele faz chá. Aí sim ele tem a intenção de subir. Então ele faz essa força. Esse que a gente vai fazer agora, não. A força dele é no vetor para frente. Ele faz zap, zap. Tá ouvindo, ó? É um lamber do chão, tá? Eu preciso lamber o chão enquanto eu faço isso. E a minha perna esticada, as 2 esticadas. Ok? Como na maioria das baterias, as músicas são mais aceleradas, tá? Elas são mais andantes. A gente fez direita e esquerda do tandi? Fez, né? Eu tenho problema com isso, gente. Vamos lá? Direita. É um apartamento maior, mas só de ver essas fotos ruins eu já fico desanimada. Já olhando o quinto andar? As fotos são ótimas e dá pra... Vamos. 6, 7, são 4. 1, 2,
esticado, viu? Eu vou virar para você ver como eu faço atrás. Ó, joelho esticado. Esticado, ele não dobra, tá? Estica. Ao lado. 1, 2, 3, 4. Vamos repetir 2 vezes, ó. 2, 1. Ao lado. 2, 1. Atrás. 2, 1. Ao lado. 2. Agora a gente vai repetir uma vez só. 1. Ao lado. 1. Atrás. 1. Ao lado. 1. Fechou. Sobe. Ei. Ali. Esquerda. Cinco, 6, 7, 8. São 4. 1, 2, aperta o abdômen, xixi pra dentro. 4. Ao lado, conta. 1. Atrás. 1. Estica o joelho. Sente o bumbum apertado atrás, né? Aperta o bumbum. 4. Ao lado. 1. 2. Trabalha o pé, viu, Renata? 4. São 2. 1. 2. Ao lado. 2. 1. Atrás. 1. Olha o braço ao lado, Cícera. Ao lado. Agora é só 1, hein? 1. 1. Repete. 1. 1. Subiu. E 1, 2, 3, 4. E a pipi, 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 e rap. 6, 7. Muito bom. Gente, que Nossa. 8h40. Ó, é porque eu tô falando da base, eu tô contando história. Mas uma aula, ela não tem essa... blá, 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 blá. O blá, 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 geralmente é no final da aula, né, Cícera? Aí vai um jantar, a gente continua aqui, tá? Mas a aula, a gente parou aí no GT, né? Amanhã a gente vai continuar, a gente vai do início, todo de novo, né? Plié, Tandi, GT, só que agora a gente já sabe, agora a gente vai falar sobre outros aspectos. Então, hoje, o que a gente fez na nossa mandala? A gente trabalhou a raiz, a base, apesar da gente ter falado muito do tronco, mas a gente falou da base. A gente falta falar dos pés, realmente, né? Existe uma aula de pé, que eu sempre dou, que é fantástica, que dá luz a muitas perguntas. Então, a gente hoje trabalhou com a raiz, a gente trabalhou com a terra, né? Talvez com o outono, né? A gente entendeu a base da coisa, se concentrou, né? E a gente continua ainda na égide da Virgem, porque a gente não sabe nada ainda, a gente está tateando, a gente está se divertindo ainda com as situações, né? Tudo ainda é muito deslumbrante, a gente ainda não está numa camada mais interna. Amanhã a gente vai trabalhar, a gente vai continuar trabalhando essa parte do tronco. Não, amanhã não, amanhã a gente vai trabalhar, vamos trabalhar os galhos, né? Para a gente trabalhar um pouquinho dos braços. A gente já adquiriu as terceiras posições, amanhã a gente vai falar as 5 posições, amanhã a gente vai falar das variações de braço, dos allongés, dos outros ângulos, dos ângulos intermediários, né? Que é onde fica o florear, o rococó da coisa, tá? Meninas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, espero que tenha sido válida a aula hoje, tá? Que tenha sido mágica também, que vocês tenham aprendido bastante. E quem quiser ir, precisar ir, tá?
tá liberada, assim, não precisa ficar mais, porque eu realmente extrapolei, mas quem quiser falar alguma coisa, eu tô aqui conversando, tá? Eu tô aqui, eu vou pegar até a cadeira. Essa aula é mágica mesmo, é uma magia, tanto que a gente perde até a noção do tempo. Não posso fazer mais isso, não, mas essa semana é festa, essa semana a gente Eu é. vi que tinha passado, mas eu fiquei aproveitando, falei, que bom. Eu vou aproveitar depois essa aula para treinar bastante, gente, porque eu tenho problema de ritmo. Gente, todo mundo tem problema. Deixa eu quebrar um mito de vocês, assim, não adianta você ficar repetindo os movimentos sem entender, sabe? Deixa para fazer a aula. Por isso que a proposta é você ter aula todo dia. Que todo dia você tem um pouco de atividade física, mas direcionado, sabe? Direcionado. Não dá para ficar fazendo, repetindo. Porque sabe o que você faz? Você acaba repetindo mais vezes o erro. Sozinho, ninguém está te vendo. Então, uma vez que você cristaliza o erro, depois para voltar, para entender, sabe? É uma nhonha. Eu falo assim, quer estudar balé? Vai ver balé. Vê balé, vê muito balé. Aula de balé, bailarina, entrevistas de balé, vídeo de primeira, segunda, terceira posição, como fazer isso, sabe? Vê balé, vê bailarino dançando, porque você começa todo balé que você viu na sua vida, você começa a olhar diferente, você fala assim, olha lá o que a professora deu hoje. Eu entendi. A professora, às vezes, não faz tão bonito para você ver e entender, e fala assim, agora eu entendi. Às vezes você entende quando você vê outra pessoa fazendo. Às vezes até a colega em sala de aula fez um negócio e falou, é isso! Agora eu entendi. Né? Você vê a bailarina executando aquilo que você faz em aula. Então, isso é um exercício. E aí, o balé ele acaba sendo uma arte da cópia. Aquilo que você viu, quando você tiver a oportunidade de fazer na aula, você vai imitar. Lene, eu entendo, compreendo esse processo, né, que é muita informação, muita coisa para pensar, e que daqui a pouco o seu corpo entende, não é mais a nossa cabeça, nossa mente, né? E aí simplesmente já está, né? Ele passa a ser, né? Fazer parte do seu corpo. Mas é muito, muito doido, né? Quando eu olhava assim, minha bunda já estava lá para trás, aí eu seguro o xixi, toda hora que eu estava descendo, via que eu estava com o bundão para trás, que não é pequena, né? Aí eu não seguro o xixi, aí voltava e pensar nisso tudo, né? Que você está descendo, mas que está para cima. A cabeça fica assim, né? E aí eu vejo que o braço está todo troncho, eu falo, meu braço está troncho, mas calma, deixa o braço aqui, daqui a pouco eu vou conseguir ajeitar. Então, assim, você vai... E fazer isso sem se criticar, né? Entender que é um processo. E a gente sempre tem dificuldade, todo mundo tem dificuldades e facilidades. E se a gente treinar as nossas dificuldades, isso é muito legal, né? E então, essas questões de dificuldades e habilidades, elas acabam virando também uma característica, né? A gente não pode esquecer que é uma arte, ela é uma arte de interpretação, e a interpretação, como o próprio nome está dizendo, é tua, é uma identidade sua. Às vezes a mãozinha, o dedinho torto, eu tenho uma coisa que eu odeio, mas assim, por mais que eu tenha consciência, eu ensino isso, gente, eu ensino isso há 30 anos, mas a minha mão é torta. Toda vez que eu vou te ver uma foto, que eu vou me ver dançando, o meu dedinho não está assim, ó. Meu dedinho fica sempre assim. Eu tenho esse dedinho empinado, sabe? São erros, mas é uma identidade minha. É uma identidade. Sim. É uma identidade a sua perna subir muito, ou é uma identidade o seu braço ser incrível. É uma identidade, são habilidades. E a coisa de dançar é muito mais do que... É a aula que a gente faz de balé. Ela é tão rígida quanto qualquer outra atividade que você busca... É a mesma coisa, uma coisa é você carregar 15 quilos, a outra é você carregar 50 quilos numa perna. Você também está entrando num processo de evolução. No primeiro momento você não sabe, depois você aprende, aí você se machuca porque dói, porque você não sabe botar postura, depois seu abdômen está mais forte, você consegue levantar. E tudo é um processo. O balé também é uma atividade física como qualquer outra. Na verdade, não é uma atividade física como qualquer outra, é uma atividade como qualquer outra, que tem começo, meio e fim, processos. E também tem o processo de respeito cognitivo.
sabe? Cada um tem um histórico de... A Cícera vive falando, eu tenho questões com direita e esquerda. Tem pessoas que têm. E isso é diferente para uma pessoa que não tem problema com direita e esquerda. É um outro tempo. É um outro tempo por uma coisa, mas, em compensação, a Cícera pode ter uma habilidade que você não tem. Sim. Entende? E as diferenças é que fazem o grupo, né? É tão legal isso, né? Pois é, a busca dessa... o balé é uma brincadeira galiana, né? Para que existe a utopia? Para eu continuar andando, porque o balé é utopia! Pelo amor de Deus, a gente está no século XXI falando de empoderamento feminino, né? O balé, ele vem do sacrifício feminino, né? A Gisele, por exemplo, é um balé branco. O Gisele é um balé branco. Qual é a história de Gisele? Gisele, ela é uma camponesa, e aí um dia ela tá lá e chega, de repente, um rapaz, um camponês lindo, maravilhoso, gato. Ela fala, uau! E ele olha para ela e fala, uau! E eles começam a paquerar, eles têm né? Aí ele começa a ir lá todo dia na aldeia, e eles começam a paquerar, e ele dá um anel para ela, ele promete a ela, eles vão casar. Aí tem um cara na aldeia que gosta dela, mas ela não gosta dele, e fala para ele, começa a ficar com ciúme, e aí ele acaba descobrindo numa cabaninha, que dentro da cabaninha tem umas roupas reais, e uma espada, e aí ele descobre que esse cara... Desculpa. E aí ele descobre que esse cara que está lá paquerando a Gisele, ele nada mais é do que o príncipe, né? Que está disfarçado de camponês para ninguém saber que ele é real, e ele está ali tirando uma onda com a Gisele, fica meio apaixonadinho também, mas ele é prometido, ele tem uma outra princesa, ele vai casar. E aí um dia, numa bela festinha daquela, nessa coisa que o cara do camponês pega as roupas, mostra para ela, ela não acredita, nesse meio tempo chega uma caravana real, e dentro da caravana o rei, a rainha e a noiva do cara. Ela pergunta, por que você está com essas roupas, né? Como é que você está desse jeito? E aí e a Gisele começa a perceber que ela foi enganada. E ela pira. A Gisele é aquele balé que ela tem um coque e que ela solta os cabelos. Ela solta o cabelo, ela fica louca. Ela tem um infarto e morre. E é uma lenda que diz que toda mulher que morre virgem, apaixonada, traída, né, ela vira uma Willis. É uma outra ninfa, uma fada. E o que elas fazem? Elas, toda noite, elas esperam os caçadores na floresta para se vingar dos homens. Elas fazem eles dançarem até a morte. Só que aí, na história de Gisele, ela continua tão apaixonada que ela pede que poupe o seu amado, né? Oh, a Amélia que era mulher de verdade. Né? Então, na verdade, esse ideal é só a cenoura do burro pra gente, entendeu? Pra gente ir, pra ficar com a coxa bonita, com xixi bacana, com o abdômen legal. O bumbum super agradece hoje. Entendeu? Ô, Lene, muito obrigada. Eu sempre digo assim que eu falo isso para minha família, para as mulheres da minha família, né? Que a gente sempre precisa fazer algo para a alma. E eu sempre tiro um tempo para mim, seja praticando yoga, que é algo para minha alma também. E às vezes meu marido fala, mas você tá tão enrolada, cara. Eu falo assim, é que nem no avião. Antes de botar a máscara de gás no outro, você tem que botar em você, senão você não salva o outro. Então, assim, esse tempo que a gente tira para nossa alma, que é esse tipo de coisa que a gente faz com a nossa alma, que não é só cumprir tarefas como a gente precisa fazer dentro de casa, é maravilhoso. Te agradeço imensamente por esse momento. Esse momento é muito importante para mim também, faz parte do meu ritual diário. E eu vou te dizer, assim, com o tempo, eu sou uma mulher forte, fisicamente forte, sabe? Eu aguento tranco. Isso aqui traz de verdade uma resistência física fenomenal, sabe? Eu acho também que para a cabeça também, né? Porque a gente, na hora que a gente está aqui, a gente não está pensando em nada. Não passa isso. Né? Uhum. Então é para o corpo e para a mente também, né? Um backup, né? O fricel e a paciência no computador é para isso.
Você está lá no meio do trabalho, maravilhoso. você não consegue resolver aquele problema, aí você para, você joga um freestyle, uma paciência, daqui a pouco você volta e vê o resultado. É isso. Sabe? Esse momento é um momento de backup e um momento de backup físico mesmo, sabe? De você ficar forte. Sim, forte, sim. sabe? O abdômen forte, a coluna ereta, sabe? A força na musculatura das costas, a força nas suas articulações, sabe? Para dormir e acordar bem mesmo, sabe? Essa coisa da flexibilidade, da consciência corporal te traz força para aguentar o tranco do dia. É real. Sabe? Não, assim, é a minha experiência. Eu faço isso há 5 anos. Eu não faço musculação, eu não faço outra coisa. As pessoas acham que meu médico falava, não, você pode fazer balé, mas você tem que fazer musculação. Eu falei, não vou fazer musculação. Eu não tenho saco de fazer musculação, eu vou fazer balé. E eu faço todos os dias balé. E eu faço a mesma isometria. Então, assim, dá para fazer atividade todo dia, ter um trabalho sério no corpo todo dia, diversificado, sabe? E com essa qualidade de que você está falando, né? Do tempo para você, da higiene mental, da concentração, desse backup, né? Tem gente que acha em outras atividades, religiosas até, sabe? De cozinha, de estudo, de astrologia, de ginástica. Tem gente que gosta de pegar ferro mesmo, botar o fone no ouvido e entrar naquela viagem ali. E todo dia ela precisa daquilo. Cada um escolhe sua atividade. O que eu quero dizer é que o balé pode ser esta atividade diária. Ele é forte tanto quanto, ele é capaz tanto quanto qualquer outra atividade. É verdade. Suaram hoje? Eu suei. Eu suei. Foi Aqui tá maravilhoso. bem calor e eu suei muito. Eu tô com o meu ar-condicionado no máximo aqui. Eu também tô com o meu ligado e suei. A gente começa a fazer com o corpo concentrado, é muito diferente você fazer 10 vezes de qualquer jeito. Você faz uma vez com todos esses cliques ligados, nossa, você vê o exercício que é. Então tá, Lene. Então até amanhã, né? Foi ótimo. Amanhã a gente Toma mais se vê gente, também. Conta o pessoal aí. Eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem, tivessem como, durante essa semana em algum momento, fazer um filminho ou um vídeo de você fazendo a aula. Sabe? Aí, tipo um making off, se você puder me dar, entendeu? Ou tirar uma foto. Se você puder me marcar lá no Instagram, fazer essa divulgação, eu vou ficar muito grata. Tá bom. Eu tinha pensado hoje em fazer alguma coisa assim. É porque até tenho dificuldade, Lene, porque eu assisto no celular. Então a sua foto fica pequena e você fica pequenininha. Então volta e meia eu venho bem pertinho para ver o movimento certo. Eu vi. Para ver o movimento bem certinho para eu poder fazer. Então eu fico assim pertinho olhando, aí corro para lá para fazer. Tem gente que vou ver. Eu tô vendo no notebook, é bem melhor, que fica... Dá pra ver Você tem laptop também? Não tem. Tá. Hoje eu também assisti no celular, porque faltou Wi-Fi aqui em casa. Aí fica mesmo pequenininho. Mas eu vi hoje, exclusivamente, eu vi no celular. Você e aí ficou pequenininho, porque fica pequenininho, né? Não dá para ver direito, né? Energia faltou energia, não, faltou. Eu vou dizer para vocês, Wi-Fi, porque eu dou aula no computador. Choveu. Então é horizontal. Quando vocês veem o celular, fica menorzinho ainda, né? Fica um quadradinho pequenininho, assim. E aí eu quero ver o pé, a primeira, a segunda, quero ver certinho, mas aí eu tenho que ficar vindo bem pertinho, olhar e voltar. Virar de lado, não, aí você fica de lado, né? Não adianta virar ele de lado. Eu acho que você não consegue me ver direito. Eu vou tentar amanhã. Mas assim, eu também me adaptei pra caramba. Eu comecei de um jeito todo horroroso, sem luz aqui, e aí fui adaptando. Ainda falta mais, ainda preciso de uma luz boa. Eu vou comprar uma câmera boa. Não, mas assim tá dando para te ver bem. Mas eu preciso mas o importante é fazer. Câmera, porque olha aqui o que acontece quando eu faço movimentos rápidos, ó. É verdade, Eu preciso que você veja o movimento com qualidade. Então falta uma web e eu quero um negocinho daquele de ouvido também, para ouvir bem vocês aqui. E poder falar um pouquinho mais baixo, senão eu fico gritando muito. Isso. Mas eu vou fazer assim mesmo, com você pequenininha e tudo. Que bom, Dani. Gente, Dani faz umas bonecas tão lindas. Depois vocês vejam lá. Ela faz umas faço. muito fofas.
Beijo para vocês, Então viu? tá, até amanhã, Beijo, gente. até Um amanhã. beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.